Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando sobre o universo, sobre a astronomia. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe um joinha, deixe um like se você gostar. Ajude o desenvolvimento do canal. Compartilhe com os amigos, com seus colegas, com as suas redes sociais, porque é um assunto muito gostoso, desperta muita curiosidade. Por falar em curiosidade, a astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes e fenômenos que se originam da atmosfera da Terra. Um dos temas que proporcionou muitos debates ao longo da história foi a dinâmica do sistema solar. O interesse em compreender os movimentos dos corpos celestes gerou muitas observações, pesquisas e teorias religiosas e científicas sobre este fenômeno. A astronomia, ela é classificada como uma das ciências mais antigas, pois descobertas arqueológicas têm fornecido evidências de que observações astronômicas eram feitas por povos pré-históricos. Desde que o homem parou de ser nômade, o céu vem sendo usado como um mapa, calendário, relógio. Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Os astros eram estudados com objetivos práticos para medir a passagem do tempo, ou para prever a melhor época para o plantio e para a colheita, ou com objetivo astrológico, para fazer as previsões do futuro, já que eles acreditavam que os deuses tinham o poder da colheita, da chuva e sobre a vida das pessoas. A astrologia não é uma ciência. Ela procura explicar a influência dos astros celestes sobre os indivíduos. A astrologia não usa o método científico, é imprecisa, muito genérica e não se atualiza. A astrologia é diferente da astronomia. Quem não já leu sobre o seu signo, né? Isso é astrologia, é uma suposição, não é uma ciência que investiga. A astronomia na Mesopotâmia, né, os sumérios foram os primeiros a desenvolver a astronomia. Dessa forma, são considerados os patronos da astronomia e da astrologia. No princípio, eles observavam os astros por motivos místicos, mas com o decorrer do tempo, trocaram a ideia mística por uma ideia mais científica, passando de astrólogos para astrônomos. Essa mudança ocorre no primeiro milênio antes de Cristo, surgindo assim as primeiras aplicações matemáticas para exprimir as variações observadas nos movimentos da Lua e dos planetas. A matemática na astronomia foi um avanço fundamental para a ciência na Mesopotâmia. Na China, a astronomia, assim como na Mesopotâmia, foi essencialmente religiosa e astrológica. A dificuldade de reconstruir todo o conhecimento astronômico chinês, porque no ano 213 a.C., todos os livros foram queimados por decreto imperial.
O que existe de mais antigo em matéria de astronomia remota ao século IX a.C. E os chineses previam os eclipses, pois eles conheciam a sua periodicidade. A astronomia entre os egípcios é importante também registrar o papel do Egito na difusão das ideias e dos conhecimentos mesopotâmicos, porque foi por intermédio dos egípcios que os astrólogos e os astrônomos babilônicos chegaram ao Ocidente. A astronomia egípcia, contudo, era bastante rudimentar, pois uma economia fraca, porque era essencialmente agrícola e regida pelas enchentes do rio Nilo. Na Grécia, a astronomia, chegou o ápice da ciência antiga, se deu justamente na Grécia, de 600 a.C. a 400 anos depois de Cristo, a níveis só ultrapassados no século XVI. Do esforço dos gregos em conhecer a natureza dos cosmos e com o conhecimento herdado dos povos mais antigos, surgiram os primeiros conceitos da esfera celeste. Uma esfera de material cristalino incrustada de estrelas, tendo a Terra no centro. Geocentrismo. Geocentrismo é a teoria que diz que a Terra era o centro do universo. Desconhecedores da rotação da Terra, os gregos imaginaram que a esfera celeste girava em torno de um eixo, passando pela Terra. Observaram que todas as estrelas giravam em torno de um ponto fixo no céu e consideravam esse ponto como uma das extremidades do eixo de rotação da esfera celeste. Geocentrismo é a teoria que diz que a Terra é o centro do universo. E heliocentrismo é a teoria que diz que o Sol é o centro do universo. Aqui você vê os dois modelos, geocêntrico, com a Terra no centro do universo e todos os outros corpos celestes girando em torno da Terra. E a Terra seria fixa. O heliocentrismo tem o Sol no centro e todos os corpos celestes girando em torno do Sol. No geocentrismo, é fácil quando os gregos, eles tiveram criaram esse modelo, porque se você observa o céu, parece que o Sol está andando, parece que a Lua se movimenta, que as estrelas e as nuvens se movimentam e que a Terra realmente está parada, Isso é a ideia que eles tinham, porque também não contava com nenhum aparelho, que pudesse ter uma visão mais exata, já que tudo era a olho nu. Segundo a teoria geocêntrica, uma teoria proposta por Aristóteles, que a Terra está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor dela ao longo de um círculo. Conforme o geocentrismo, cada astro se movimenta com a velocidade distinta, cuja ordem de proximidade da Terra é a seguinte: mais próximo da Terra está a Lua, depois Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol e mais longe Marte, depois Júpiter e Saturno.
Esse modelo de sistema solar foi defendido pela Igreja Católica durante mais de 1400 anos, visto que apresentava aspectos de passagens bíblicas. Geocentrismo, né, a Terra no centro do universo, era uma teoria defendida por astrônomos, né, da Grécia Antiga. Tales de Mileto introduziu na Grécia os fundamentos da geometria e da astronomia, trazidos do Egito. Conta-se que uma das viagens ao Egito, Tales impressionou o faraó medindo a altura das pirâmides, observando o comprimento das sombras, no momento em que a sombra de um bastão vertical é igual à sua altura. Foi o primeiro astrônomo a explicar o eclipse do Sol, verificando que a Lua é iluminada por este astro, o que parece mostrar e provar que suas ideias eram não tão somente conhecidas, mas também largamente compartilhadas e discutidas. Tales aprendeu no Egito a teoria dos eclipses do Sol e da Lua, e pelo menos que esses fenômenos se repetem dentro de um ciclo, tal que a sua previsão se torna possível. Previu assim, em 585 a.C., um eclipse solar que até hoje é discutido entre os historiadores se foi um fato verídico ou algo inventado para engrandecer ainda mais as suas obras. Pitágoras de Samos. Ele acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e de outros corpos celestes. Achavam que os planetas, o Sol e a Lua eram transportados por esferas separadas da que carregava as estrelas. Foi o primeiro a chamar o céu de cosmos. Aristóteles de Estagira explicou que as fases da Lua dependem de quanto da parte da face da Lua iluminada pelo Sol está voltado para a Terra. Explicou também os eclipses, argumentou a favor da esfericidade da Terra, já que a sombra da Terra na Lua durante um eclipse. Explicou também os eclipses e argumentou a favor da esfericidade da Terra, já que a sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar é sempre arredondada. Afirmava que o universo é esférico e infinito. Finito. Aperfeiçoou a teoria das esferas concêntricas de Eudoxo de Cnidos, propondo em seu livro de Caelo que o universo é finito e esférico, ou não terá centro e não pode se mover. Heráclides de Pontos propôs que a Terra girava diariamente sobre o seu próprio eixo, que Vênus e Mercúrio orbitavam o Sol e a existência de epiciclos. Aristarco de Samos foi o primeiro a propor que a Terra se movia em volta do Sol, antecipando Copérnico em quase 2000 anos. Entre outras coisas, desenvolveu um método para determinar as distâncias relativas do Sol e da Lua à Terra, e mediu o tamanho relativo da Terra, do Sol e da Lua. Erastótenes de Cirene
Era um bibliotecário e diretor da Biblioteca de Alexandria, de 240 a.C. a 194 a.C., e foi o primeiro a medir a circunferência da Terra. Hiparco de Niceia, considerado o maior astrônomo da era pré-cristã, construiu um observatório na ilha de Rhodes, onde fez as observações durante o período de 160 a 127 anos antes de Cristo. Como resultado, ele compilou um catálogo com a posição no céu e a magnitude de 850 estrelas. A magnitude que especificava o brilho da estrela era dividido em 6 categorias, de 1 a 6, sendo 1 a mais brilhante e 6 a mais fraca, visível a olho nu. Hiparco deduziu corretamente a direção dos polos celestes e até mesmo a precessão, que é a variação na direção do eixo de rotação da Terra, devido à influência gravitacional da Lua e do Sol, que leva 26 mil anos para completar um ciclo. Para deduzir a precessão, ele comparou a posição de várias estrelas com aquelas catalogadas por Timóchares. 150 anos antes, cerca de 300 a.C. Estes eram membros da escola de Alexandria no século III a.C. e foram os primeiros a medir a distância das estrelas de pontos fixos no céu. Ptolomeu, ele reforçou a teoria de Aristóteles ao criar um modelo geométrico que explicava como as distâncias entre os planetas e a Terra mudavam. Ele foi o último astrônomo importante da antiguidade. Foi um astrônomo grego que viveu por volta de 90 a 160 anos depois de Cristo, na região de Alexandria. Ele é considerado o último astrônomo importante. Seus trabalhos também estavam na área de matemática e geografia, o que era comum naquela época. Suas produções demonstraram ter fortes influências de Hiparco e Theon. Além disso, ficou conhecido pelo seu sistema planetário geocêntrico, que usava epiciclos para descrever as órbitas dos planetas com uma considerável precisão, o que foi usado até o Renascimento no século XVI. Tal sistema foi apresentado em sua grande obra, o Almagesto. A teoria heliocêntrica, que o Sol no centro do universo, já vinha sendo desenvolvida durante o século III a.C. através de observações do astrônomo grego Aristarco de Samos. No entanto, somente no século XVI depois de Cristo foi que Nicolau Copérnico sistematizou uma teoria que contrapunha o modelo geocêntrico, sendo denominado heliocentrismo. Heliocentrismo é a teoria que diz que o Sol está localizado no centro do sistema solar e todos os planetas giram em torno dele. Nicolau Copérnico é considerado o fundador da astronomia moderna. Nasceu na Polônia e desenvolveu conhecimento nos campos da matemática, da geografia e da astronomia.
Sua teoria heliocêntrica afirmava que a Terra e os demais planetas se moviam ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. A alternância entre dias e noites é uma consequência do movimento que a Terra realiza sobre o seu próprio eixo, denominado movimento de rotação. Rapidamente, a Igreja Católica se opôs à teoria heliocêntrica e Copérnico só autorizou a divulgação de seus dados matemáticos que comprovavam a teoria após a sua morte, pois temia ser condenado por heresia pela Igreja Católica. Posteriormente, Galileu Galilei, durante o século XVII, reforçou a teoria heliocêntrica através de observações com lunetas holandesas. Como consequência do seu atrevimento, Galileu foi julgado pelo Tribunal da Inquisição, tendo como opção negar sua teoria ou ser queimado na fogueira da Inquisição. Sem muitas alternativas, sua teoria foi negada. Porém, o heliocentrismo foi sendo aperfeiçoado por cientistas e astrônomos como Michael Maestrin, James Kepler, Isaac Newton, e atualmente é a teoria mais aceita pela comunidade científica. A Igreja Católica, por sua vez, só aceitou esse modelo de sistema solar em 1922. Galileu Galilei foi um matemático, físico, astrônomo e filósofo italiano. Ele fundamentou cientificamente a teoria heliocêntrica de Copérnico, desmitificou lendas, estabeleceu os princípios e causou uma renovação na história da ciência. Galileu Galilei nasceu em Pisa, na Itália, no dia 15 de fevereiro de 1564, quando estava descobrindo o Brasil. Era filho de Vincenzo Galilei, um comerciante de lã, e de Giulia Anamati. Ainda criança, Galileu revelou capacidades raras, interessando-se em artes, realizou excelentes pinturas e, com grande habilidade manual, fabricava brinquedos e engenhocas. Tocava órgão e a cítara. Estimulado pelo pai, ele entrou na Universidade de Pisa a fim de estudar medicina. Construiu o primeiro telescópio, Ele foi o primeiro astrônomo a acessar novos conhecimentos com o uso desse aparelho e defendeu o conceito que a Terra não era o centro do universo. Suas descobertas foram reunidas e publicadas em março de 1610 no livro O Mensageiro das Estrelas. Foi condenado pela Igreja. Em 1616, Galilei foi acuado pelas autoridades da Inquisição e ameaçado de pena de morte, caso não renegasse publicamente as verdades científicas que tinha comprovado. Ficou expressamente proibido de ensinar e propagar as ideias que fossem contrárias ao posicionamento da Igreja. Mesmo assim, em 1632, 1000 anos depois que Copérnico construiu a teoria do heliocentrismo, mais de 1400 anos depois, ele publicou o Diálogo sobre os dois máximos sistemas do universo, ocasionando um repúdio e a intolerância total da Igreja. Impedido de seguir com suas pesquisas e teorias,
o cientista recolheu-se em seu castelo, localizado em Acetri, uma vila próxima de Florença, onde ele se dedicou a prosseguir seus experimentos, né, suas pesquisas solitariamente. Galileu Galilei faleceu no dia 8 de janeiro de 1642, na Itália. Ele estava quase cego pela observação das manchas solares feita sem a proteção adequada durante décadas. 350 anos depois, através do Papa João Paulo II, no dia 31 de outubro de 1992, a Igreja Católica, enfim, reconheceu formalmente a legitimidade das teorias de Galilei. Galilei passou a vida inteira em conflito aberto com o poder religioso que controlava rigorosamente a ciência do seu tempo, mergulhado no mundo da física e da astronomia, desmistificou as lendas, negou essas teorias, estabeleceu os novos princípios e foi obrigado pelas autoridades da Inquisição, que defendiam as leis de Aristóteles e renegavam suas brilhante explicação e ampliação da teoria heliocêntrica de Copérnico. Ele foi obrigado a renegar publicamente as verdades científicas que descobria e desenvolvera sobre a ameaça da pena de morte. Giordano Bruno, defensor do sistema heliocêntrico de Copérnico, foi acusado de heresia, julgado pela Inquisição por se opor às ideias de Aristóteles e queimado na fogueira. Giordano disse: "Morro como mártir por minha própria vontade." Essas foram as suas últimas palavras. Um resumo rápido sobre os conceitos da astronomia. O universo é tudo que existe no espaço e no tempo e todas as formas de matéria, incluindo todos os planetas, estrelas, galáxias, os componentes do espaço intergaláctico, as partículas subatômicas e a energia é o mesmo que cosmo. Galáxia são formadas por estrelas e nebulosas. Uma galáxia pode conter milhões ou bilhões de estrelas e possuir formas variadas. A nossa galáxia é a Via Láctea e é formada por centenas de bilhões de estrelas e nebulosas. Nebulosa é uma nuvem de gás e poeira estelar, que representam a maior parte do universo. Estrela são corpos celestes que emitem calor e têm luz própria, por causa das altíssimas temperaturas em seu interior. Constelação é um grupo de estrelas ligadas por linhas imaginárias que formam um desenho. Planeta são os astros que giram ao redor de uma estrela e são iluminadas por ela, ou seja, não possuem luz própria. Como vimos, a astronomia surgiu a partir do momento em que foi necessário contar o tempo e estudar ciclos temporais, como as estações do ano. Ela ainda era considerada parte da matemática, por conta da sua pureza e perfeição, que não podia ser abalada pelas imperfeições do mundo físico. Apesar da ausência de tecnologia,
os gregos obtiveram medições e teorias bastante avançadas, comparadas com sua instrumentação, muitos pela desenvolvida geometria que possuíam, e então suas contribuições foram essenciais para a ciência do período moderno e renascentista, embora todas elas também tenham sido mais desenvolvidas e modificadas. Obrigado pela atenção de vocês. Compartilhe, deixe um joinha e se inscreva no canal quem não for inscrito. Compartilhe com seus colegas esse vídeo.